Patrick, antes de gravar, já está gravando? Já? Então tá. Então, boa tarde a todos, boa tarde aos funcionários dessa casa, a doutora Célio, Patrick, a Júlia, boa tarde ao doutor Rodrigo, a Juraci, né, agradeço a presença, ao vereador Tibeco, aos vereadores Maurício, Everaldo e Celinho. Então a gente vai começar a CPI. Só para, eu não segui o roteiro aqui, só para a gente deixar claro, é importante que toda oitiva é gravada, né? É gravada e transcrita. Então a gente tem que ter cuidado para a gente fazer as transcrições certinho, depois o senhor pode, ao final, claro, olhar a transcrição. Declaro aberto a oitava oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito, composta pelos seguintes vereadores: Luiz Fernando Vailate, Everaldo Dalpoço, Mário Dionísio Moser, Célio Adolfo Francisco e Maurício Olívio Bruckvelde. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga a gestão de recursos públicos na Secretaria Municipal de Educação, foi criada por meio da Resolução número 9/2023, aprovado pela mesa diretora desta Casa Legislativa, em atendimento ao requerimento número 32/2023. Seu principal objetivo é apurar supostas irregularidades e atos que possam afetar o interesse público no âmbito da Secretaria de Educação. A oitava oitiva desta Comissão Parlamentar de Inquérito contará com a presença da ex-secretária de Educação e atual vice-prefeita do município de Penha, Maria Juraci Alexandrino. A convocação da senhora Juraci tem como objetivo esclarecer e aprofundar o entendimento sobre os fatos investigados por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, relacionados ao período em que ela foi gestora da pasta da educação. Peço desculpa aos senhores também que eu estou sem óculos, apesar do tamanho da letra, ainda está meio embaralhado. Senhora Maria Juraci, ao iniciarmos o seu depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, é imprescindível que a senhora se comprometa a relatar os fatos com a mais absoluta veracidade, pois as informações que você fornecer serão essenciais para a nossa investigação sobre as alegadas irregularidades na gestão dos recursos públicos da Secretaria Municipal de Educação. Além disso, gostaria de reforçar que esta comissão conduziu e continua conduzindo todo o procedimento investigatório com a devida lisura e responsabilidade que o caso requer. Todas as reuniões foram realizadas de forma a não interferir no bom andamento dos trabalhos e da investigação. Até o momento, realizamos 7 oitivas, com testemunhos que forneceram seus relatos sobre os fatos em questão. Nessa última oitiva, ouviremos a senhora para esclarecer os acontecimentos, o que contribuirá para a elaboração do relatório final da comissão. Assim como solicitamos aos demais depoentes, peço que seja objetiva e sucinta em suas respostas, para não excedermos o tempo previsto de 1 hora para o depoimento. Ao término das perguntas dos parlamentares, a senhora terá a oportunidade de fazer suas considerações finais. É importante destacar que, conforme consta no ofício de convocação, esta reunião será realizada sem a presença do público, a fim de preservar a integridade das investigações. Após a conclusão do relatório final, todos os atos serão devidamente publicitados nos canais oficiais da Câmara de Vereadores.
Agora eu passo a palavra ao nosso relator, o vereador Everaldo Del Poço. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nossa vice-prefeita e secretária de Educação. Boa tarde aos demais vereadores, Celinho, Maurício, nosso procurador, doutor Patrick, a Júlia, doutora Célia, ao vereador Tibeco. Quero agradecer a senhora prontamente nos atendeu, sempre nos atendeu, vindo aqui esclarecer esses fatos. Senhora Juraci, quando a senhora assumiu o cargo de secretária de Educação? E qual foi a data do seu término no cargo? Quero cumprimentar o doutor Rodrigo, que aqui está me acompanhando, né, todos os servidores, em especial vocês que estão, os parlamentares, nessa comissão de investigação. Eu assumi como vice-prefeita dia 1º de janeiro de 2021. Em seguida, o prefeito Aquiles me convidou para eu assumir a pasta da educação. Na época, um ano anterior, de 2020, foi um ano de pandemia, todas as escolas fechadas, e nós tínhamos um desafio pela frente, né? E eu fiquei 2 anos na pasta da educação, 2021, 2022. Eu saí bem no início do mês de fevereiro. Eu confesso a vocês que exatamente o dia eu não lembro, mas foi ali bem no início. Justamente, obrigada. Eu vou repetir, tá, presidente? Fiquei na pasta 2021, 2022 e fui exonerada início de fevereiro. Eu não lembro exatamente o dia do mês de fevereiro, mas foi bem no começo, de 2023. Como era elaborado a execução, o orçamento da Secretaria de Educação durante a sua gestão? Quais eram os principais critérios e prioridades estabelecidos para a alocação de recursos? A educação, ela tem um orçamento, né? Nós, lembrando aqui desse orçamento, para eu vou falar do ano de 2022, que é o que tem levantado, né, muitas polêmicas. No ano de 2000, vocês aprovaram nesta casa um orçamento equivalente, previsto para 140 milhões. E nós finalizamos o ano de 2022 com uma arrecadação aproximadamente quase 203 milhões. Então, além da arrecadação, que são esses impostos municipais, nós também, junto com empréstimo, com recursos vinculados, com convênios, com transferências, o município ficou com 203 milhões aproximadamente do orçamento. Então, eu creio que, historicamente, foi um ano que a cidade mais arrecadou. E a Secretaria de Educação, ela tem o Fundo Municipal de Educação, tem o Plano Municipal de Educação, ela é gerida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93/94 de 96. Nós temos o Sistema Municipal de Ensino, o Estatuto do Magistério do município de Penha, sob a Lei Complementar 02/98. Então, e baseado sempre no orçamento daquilo que a educação poderia investir. Quando falamos de educação, quando o município
a Câmara aprova a lei orçamentária anual numa previsão de 55 milhões, quando no final de 2022 tu arrecada mais de 202 milhões, a lei é bem clara, o município, no mínimo, ele precisa investir 25%. Eu preciso falar isso para nós conversarmos sobre essa questão legal, porque foi aprovado nesta casa, inclusive, no terceiro quadrimestre, foi na 10ª reunião ordinária, aprovação da prestação de contas da Prefeitura de Penha, no exercício de 2022, sobre aplicação do ensino. Ficou 28,41%. Então, de acordo com o orçamento, nós vamos trabalhando com o planejamento estratégico dentro da educação, com a organização e a comunicação. Então, criamos um planejamento estratégico, sentamos com o prefeito Aquiles, na época com a Secretaria Municipal de Administração, e dentro do orçamento de 2022, a gente foi discutindo o que poderia investir na educação, em virtude também de muitas escolas ainda estarem sucateadas. O professor, na época, precisava de um reajuste salarial nacional. Quando eu assumi a educação, estava defasado o salário do professor. Estava defasado o salário do servidor geral, que compreende a servente, a merendeira, os demais servidores. Quando nós assumimos a educação, por isso que eu fiz questão de solicitar ao prefeito uma contadora dentro da Secretaria da Educação, até porque eu estava à frente da maior pasta com maior recurso na cidade de Penha, que é a educação, que é o Fundo Municipal de Educação. Eu tinha ciência da responsabilidade na hora de solicitar ao prefeito as demandas necessárias e ilimitadas para atender a educação naquele período. Quando finalizamos 2021, vocês sabem, senhores, que o salário dos professores estavam defasados. Então, nós trabalhamos com esse orçamento, fazendo sempre um impacto orçamentário. Chamamos a contadora, por exemplo, quando nós entendemos que para cuidar das pessoas, tu precisa dar qualidade de vida a elas. Para dar qualidade de vida, seja para aquele professor que está na ponta, seja para o estudante, seja para os demais profissionais, tu precisa, primeiro, investir no bolso, no coração e na mente desse profissional. E aí saiu o piso salarial nacional, e quando eu falo do piso salarial nacional, eu falo da Lei 11.378, de 2008, que é direito desse profissional, ter o seu reajuste salarial anual. Nós fazemos o impacto orçamentário. Eu tinha uma contadora na Secretaria de Educação, ela já esteve nessa casa. Também, na época, eu tinha uma assessoria jurídica por entender da responsabilidade de cada centavo que se deve investir com muita transparência, responsabilidade e eficiência. Fazer gestão é fazer com eficiência. Então, dentro desse orçamento, nós tínhamos... nós elencamos, sim, prioridades. Quais foram? Apresentamos ao prefeito o impacto orçamentário, porque tinha condições de dar o reajuste
Para os profissionais, 33,24%. Vocês sabem que isso aumenta muito o bolso do professor, porque ele recebeu retroativa mês de janeiro. Lembrando que tudo isso passou por esta casa também. Foi ali que os professores começaram a se motivar. Também veio reajuste para todos os servidores, 14,5%, onde serventes e merendeiras também foram contempladas nesse reajuste. Ali nós tínhamos um orçamento, um orçamento, né, que a gente apresentou, o H, na época, os contadores disseram que poderiam, sim, o prefeito poderia, sim, caminhar esse projeto de lei, dar esse reajuste, porque a educação tinha fundo, tinha recurso. Então, nós elencamos, dentro do orçamento, o reajuste do piso salarial nacional. Eu gostaria que os senhores ficassem bem atentos nessa questão da matemática, porque, imagina, no início de 2022, o professor ter um reajuste de 33,24%. Isso é um avanço, mas nós tínhamos orçamento para isso. Então, essa foi a prioridade, nós elencamos essa prioridade. Quando eu digo nós, vocês sabem que o orçamento, quem determina, quem avalia, quem assina, quem dá parecer favorável, parecer desfavorável, quem libera recurso, quem faz pagamento, quem faz PIX. Juraci, só um momentinho. Eu só vou, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, assim, ó, tem mais de 20 perguntas, e provavelmente tudo isso vai estar elencado nas outras perguntas. Então, assim, ó, assim, o senhor repete para mim o questionamento ali, por gentileza. Como era elaborado e executado o orçamento da Secretaria de Educação durante sua gestão? Quais eram os principais critérios, prioridades estabelecidos para a alocação de recursos? São duas perguntas na mesma. Né? Tem duas perguntas, Juraci. Primeiro, né, como era elaborado e executado o orçamento da Secretaria de Educação durante a sua gestão? Quais eram, a senhora falou assim, mas eu não entendi as prioridades. Quais eram os principais critérios e prioridades estabelecidos para a elaboração dos recursos, a alocação dos recursos, desculpa. Nós fazíamos a solicitação, o empenho, o processo de licitação, tudo isso quem faz é a Secretaria Municipal de Educação. Como é que a gente pensa esse orçamento? Chama a contadora e diz, olha, nós precisamos dar o reajuste, nós precisamos mudar a realidade da merenda escolar, nós precisamos ampliar o transporte escolar, nós precisamos reformar e construir creche. Tem recurso? Tem. Dá para fazer? Dá. Faz a licitação, encaminha para a Secretaria de Administração, ela faz o processo de licitação, esse processo de licitação é assinado pela secretária da pasta, pela secretária de administração, é assinada, muitas vezes também passa pelo prefeito Aquiles no final. É nisso que se trata na educação, porque a educação ela não tem o poder de... A gente planeja. A educação ela faz o planejamento estratégico daquilo que é prioridade. Agora, quem libera o recurso, quem diz que pode ou não fazer, primeiro, passa pela controladoria interna, ela vai dar o parecer favorável ou não. Se der o parecer favorável, vai para a Secretaria de Administração, a Secretaria de Administração dá o parecer favorável, encaminha para o prefeito para que ele, então, faça a assinatura final. É isso. Nós, da pasta de educação, a gente fica atenta no orçamento, tem recurso? Tem. Encaminha para a Secretaria de Administração, né? Por meio de solicitação sempre. E eu gostaria
quando vocês tratam aqui de prioridades, eu também vejo quais as prioridades que a gente elencou em 2022. Por isso que eu falei que foi o reajuste salarial nacional, 33,24%. Nós construímos construção do CI, Centro de Educação Infantil Laci Simão Correia, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Nós, nessa prioridade aqui, a gente priorizou ampliação de 4 salas de aulas, na Escola Básica Municipal Rubens João de Souza. Nós abrimos mais uma creche, Professor Décio Lima, lá no bairro Santa Lídia, as crianças na fila de espera. Nós reformamos, no ano de 2022, isso aqui foi prioridades no nosso orçamento. Nós tivemos que reformar 3 escolas, uma no Morro do Bugre, onde a diretora Cissa, esposa do vereador Maurício, é responsável pela escola. Já era uma ação civil pública desde 2015 que ninguém fazia. Então, tivemos que reformar, ela estava sucateada, destruída. Reformamos, foi prioridade no ano de 2022, a reforma da Rosália Valentina da Lago. Nós reformamos a Raquel Figueiredo de Assis, no Morro do Ouro. Aquelas crianças brincavam lá na areia, na quadra. Colocamos grama sintética, reformamos a cozinha, muro, pintura, enfim, piso. Nós reformamos também a Escola Municipal Cipriano Silvino Custódio, no bairro Santa Lídia, escola esta sucateada, abandonada. Já tinha uma ação civil desde 2015 também, e essa é a nossa responsabilidade. Então, isso nós elencamos como prioridade. Nós também elencamos como prioridade e construímos uma quadra no bairro Armação, uma quadra da Escola Básica Municipal João Antônio Pinto. Há 63 anos, as pessoas sonhavam com aquela quadra, as crianças, os estudantes. Em 2022, foi nossa prioridade, enquanto alocar o recurso, construção dessa quadra. Teve emenda? Teve, mas teve recurso também próprio do governo. Nós também tivemos que reformar a quadra aqui do Antônio João, no bairro Nossa Senhora de Fátima, Antônio José Tiago, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Nós tivemos que reformar aquela quadra, banheiro, piso. Nós também tivemos que reformar, em 2022, também foi prioridade no nosso orçamento, foi a reforma da quadra aqui da Uracina, Soares Francisco, na localidade Coab, tem uma quadra ali, a gente também precisou reformar banheiro, que estava tudo quebrado, era invadido pela comunidade, era aberto, meio que abandonado. Então, nós criamos critério, nós tivemos como prioridade também a reforma dessa quadra. Nós também, no orçamento alocado para 2022, nós mexemos nos banheiros da quadra da Escola Básica Municipal João Batista da Cruz. Aquela escola era aberta, a gente precisou criar critérios também para que o estudante tivesse a segurança de entrar nessa escola, então a gente teve que mexer naquela quadra. Nós também fizemos manutenção em muitas escolas. Também como prioridade, dentro do nosso orçamento, foi a merenda escolar. Nós transformamos a merenda escolar. Os senhores sabem que merenda escolar é necessário a gente pensar numa alimentação equilibrada, uma alimentação sustentável para essas crianças e adolescentes, baseados na pesquisa e baseado na meta do Plano Municipal de Educação. Então, a gente, para o período integral, nós ofertávamos 4 refeições ao dia, e para os estudantes que estudavam só meio período, 2 refeições ao dia. Uma alimentação bastante pensada, né, para que o estudante, de fato, pudesse ter uma alimentação mais saudável, porque a pesquisa revela que, quando eu me alimento bem, eu me concentro, eu estudo melhor, eu me desenvolvo intelectualmente, fisicamente melhor. Dentro do orçamento de 2022, quando
nós elencamos como prioridade o material escolar das crianças, dos estudantes. Nós chamamos especialistas da educação para analisar quais os materiais escolares atenderia à especificidade de cada estudante. Ou seja, outrora, que antecede aí 2017, eles recebiam no saquinho plástico, borracha de má qualidade, lápis de má qualidade. Então, nós temos o recurso do material escolar, foi um recurso próprio do município, o prefeito autorizou, agenda material de muita qualidade, onde o aluno, seja o estudante adolescente, seja o jovem, seja a criança, ele tinha prazer em utilizar o material escolar, não tinha desperdício, porque o material escolar atendia esse estudante. Nós também investimos em uniforme escolar, atendendo também que o uniforme escolar atrairia o adolescente para que ele, justamente, tivesse o prazer de colocar o uniforme para a escola. Então, até nisso a gente ouviu a adolescência. O tênis que ele usava foi um tênis que ele podia praticar o esporte e sair na rua, que dava prazer. Isso, senhores, é investimento na educação. Então, nós tínhamos orçamento para isso. E outra prioridade também foi dar continuidade ao sistema positivo de ensino, que isso também traz mais qualidade. O currículo, para atender esse estudante em pé de igualdade com esse filho de rico, que lá no futuro, presidente, ele pode competir em pé de igualdade. Desculpa, eu vou pedir para a senhora concluir a resposta, né? Porque assim, ó, cada vez que a senhora... A gente sabe da capacidade da senhora, a gente sabe o porquê foi feito o investimento, a gente basta saber aonde foi o investimento. A importância do investimento a gente já sabe, Juraci. Senão, assim, nós estamos na segunda pergunta. Nós temos quantas perguntas, doutor? Nós temos 20 perguntas. E a gente tem estipulado um tempo de 1 hora. Então, assim, ó, eu vou acabar e vai prejudicar a CPI, vai prejudicar a sua oportunidade de se manifestar, que eu acho que é fundamental. A gente estava aguardando muito a sua vinda aqui. Mas antes fizemos as oitivas para termos mais informações. Então, se alongar muito, vai prejudicar a sua oportunidade aqui nessa comissão. Tá bom, presidente. Obrigada. Desculpe. Então, presidente, só para 2022 nós focamos reformas, construção, merenda escolar, formação dos professores, reajuste dos profissionais da educação. Nós focamos também no uniforme material escolar, nós focamos a manutenção das escolas e creches. E também, então, tudo isso, para finalizar essa pergunta, nós solicitávamos, ia para o processo de licitação, avaliado lá na Controladoria Interna, na Secretaria de Administração, e o prefeito dava aval final, fazendo a sua ordem de serviço. Tudo certo, Juliano? Se tiver algum problema, tu fala, né? É porque dá um delay e ela tem que dar um... Alguns dos demais vereadores querem fazer alguma pergunta? Durante a sua gestão na Secretaria de Educação, qual era a estrutura de autonomia para contratações, solicitação de recursos e autorização de despesas? A senhora tinha total autonomia para esses atos? Poderia descrever os processos descrever o processo e os responsáveis por cada etapa desse trâmite? Obrigada. Vereador, na Secretaria de Educação, como qualquer outra pasta que compreende o poder público, nós não temos autonomia para fazer o que quer com o recurso,
com dinheiro, não se tem, né? Na pasta da educação, a autonomia que eu tinha, que a minha equipe tinha, que, na verdade, eu nunca decidi nada sozinha, sempre construindo muito com a equipe e sempre levando todos os nossos sonhos e possibilidades ao prefeito Aquiles. A autonomia era o que é possível fazer no ano de 2022 para atender a demanda da educação. Ele dizia ao Juraci, vamos construir, então, o Centro de Educação Infantil Laci Simão Correia. Vamos. A Edmara, a nossa engenheira da Secretaria de Educação, ela fazia o projeto, dali ia a nossa solicitação para construção. Dessa solicitação, a Secretaria de Administração faz o processo seletivo, processo licitatório. Do processo licitatório, passa pela controladoria interna, muitas vezes passa pelo próprio jurídico. O jurídico vai estar avaliando se está correto ou não, se tem recurso ou não, a administração também avalia. Se está tudo ok, se tem recurso, se pode fazer, manda para o prefeito dá aval, então começa todo o processo, todo o trâmite legal. A gente tem autonomia para solicitar. Nós temos autonomia para levar as demandas para o prefeito. Nós temos autonomia para levar a demanda para a Secretaria de Administração. Nós temos autonomia para levar a demanda e pedir para analisar com responsabilidade e até com rápida habilidade, porque a educação não espera, pela controladoria interna. Nós temos autonomia para levar a solicitação e pedir para analisar o jurídico. Agora, nós não temos autonomia para fazer. Nós não temos autonomia para gerir o recurso, sim, porque a gente fica no orçamento cuidando. Priscila, tem recurso para eu solicitar isso ao prefeito? Tem, Juraci? Então eu solicito. Mas quem tem autonomia de liberar recurso, isso eu quero deixar gravado nessa casa, senhores vereadores. Quem tem autonomia para liberar o recurso, os recursos, é a Secretaria Municipal de Administração, por meio do prefeito Aquiles. Eu tinha autonomia para pensar, autonomia para sonhar, autonomia para ser a mentora. Olha, dá para fazer isso aqui, é possível fazer, mas tinha que solicitar lá por escrito. Tem orçamento? Não tem, Juraci. Quantas coisas mais nós desejamos e poderíamos fazer no ano 2022? Porque a gente trabalha muito. Mas, infelizmente, tínhamos que respeitar o orçamento da educação. Eu não sei, vereador presidente, se isso respondeu, ou então pode me questionar também. Não, respondeu, Juraci. E, como eu te falo, tu vai ter o tempo final, né, para as considerações finais, tudo certinho. A gente tem que só seguir uma ordem, senão a gente vai se atrapalhar aqui na condução. Né? Ok, presidente. E eu também pode me chamar a atenção, não me incomodo não, tá? Se eu estou falando demais, pode... Mas apesar de que o que falam de mim, eu não gosto de chamar a atenção, principalmente da senhora, que é uma mulher educada, inteligente. Não, mas pode sim, presidente. Eu passo do... Me empolgo. Quais eram os mecanismos de controle adotados para evitar gastos excessivos na Secretaria de Educação? Como eram monitorada e corrigida possíveis irregularidades? Por favor, repete, vereador Itamar. Quais eram os mecanismos de controle adotados para evitar gastos excessivos na Secretaria de Educação? Como eram monitoradas e corrigidas possíveis irregularidades? Sim. Sempre. O mecanismo de controle adotado para evitar gastos excessivos na Secretaria de Educação, sempre nós tínhamos a Priscila, nossa contadora. Ela que sempre acompanhava
os recursos do Fundo Municipal de Educação. A Priscila, quando a gente precisava pensar algo para a educação, seja a merenda escolar, ampliação de transporte, seja a construção, ela dizia, não temos mais. Ou só temos esse recurso aqui, não podemos passar desse limite. Então, a nossa contadora, que sempre dizia para a gente se nós podíamos ou não solicitar algo a mais para a Secretaria de Administração. E aí tem outra pergunta, como eram monitorados e corrigidas, né, possíveis irregularidades? Senhores, se há uma coisa que eu não tenho problema de alguém me chamar a atenção quando eu vejo que eu estou no caminho errado. Eu gosto. Para minha formação de caráter, pela responsabilidade que eu tenho pela minha cidade de Penha, pela responsabilidade que eu tenho pelas pessoas, mas, sobretudo, pela responsabilidade que eu tenho pela educação. Então, eu sempre pedia para o Conselho Municipal de Educação, eu sempre solicitava o Conselho Municipal do Fundo Social de Educação, o CACS. Eu sempre solicitei o Conselho Municipal da Merenda Escolar. Sempre. Sempre tiveram total autonomia, soberanos na fiscalização. Sempre apresentei a esta Casa do Povo tudo, porque eu queria que vocês fiscalizassem na íntegra, porque quanto mais transparência, é mais eficiência, mais a gente dorme em paz. Alguma pergunta para os demais vereadores? Eu vou fazer. A contadora esteve aqui anterior à senhora, e uma das perguntas foi basicamente parecida com essa que o vereador fez para a senhora aqui, referente a quais eram os mecanismos de controle adotados para evitar gastos excessivos na Secretaria de Educação. E ela falou que quando eles se posicionavam que estava acontecendo alguns gastos excessivos, eles comunicavam à senhora e a senhora justificava isso para eles lá em cima na secretaria para poder ter essas contratações. Procede isso? Isso foi palavras dela, né? Eu não vejo nisso... Eu digo contratações, que seriam gastos excessivos. Sim. Quando fala como eram monitorados e corrigidos possíveis irregularidades... Não, gastos excessivos. Não, gastos excessivos, não estou falando de irregularidades. Mas como gastos, eram monitorados se houve gastos excessivos, o prefeito trouxe para essa casa. Eu não tinha poder de dizer o que eu podia fazer se não tinha recurso, gente. Não, aí ela falava Vereador. assim, ela falou que a senhora, o contador, que era o H, né, ele comunicava a senhora falando que não poderia ter mais esses gastos, né, porque estava acima do permitido, e a senhora ia lá, justificava para eles, né, e aí eles acabavam cedendo e fazendo a contratação. Foi o que ela passou para a gente, entendeu? Porque toda solicitação, até acho que nós temos que chegar nisso, de contratação de professor, por exemplo, durante o ano, nós temos um quadro funcional. Então, não existe irregularidade, não teve irregularidade, né? Eu não lembro de algum ato irregular que nós, da Secretaria de Educação, promovemos. Ao contrário, por isso que eu tinha o jurídico, tenho a contadora, tenho a controladoria interna, tenho a Secretaria de Educação, para dizer para a gestora o que ela pode fazer ou não. Eu não tenho esse poder. Então, em momento algum, houve um recurso, um gasto irregular. Não houve, absolutamente. Porque na pasta solicita. A controladoria quantas vezes disse para mim? Indeferido. Não dá, está fora da lei. Indeferido, está tudo certo. Eu jamais vou discutir com a lei.
Até porque o meu CPF ele é precioso. Então, essa informação, vereador, não procede. Tanto é que eu tinha uma contadora. Ela dizia para mim o que eu podia ou não fazer. Por isso que não houve, a gente não cometeu nenhuma irregularidade. Até eu quero chegar nessa contratação, porque isso é importante, presidente, da comissão, que é uma polêmica insana, me perdoe, que não parte dos parlamentares. Vocês estão no papel de vocês fiscalizar e agradeço por isso. A escola tem um quadro... Eu acho que vai chegar nessa hora, ótimo. tá bom? Vai chegar nessa parte, tá, Juraci? Só para... Porque daí vai chegar nessa hora, tá bom? A gente manda ver. Quais eram os mecanismos de controle adotados? É a próxima. A próxima, perdão. Como eram divulgadas as informações sobre os gastos e ações da Secretaria de Educação para a população e órgãos de controle? Existia algum relatório ou canal específico para a prestação de contas? Quando se faz a prestação de contas, na verdade, ela vem para essa casa. Né? Audiência pública, enfim, vem para casa, né? Muitas vezes vem para cá. A divulgação de tudo que se investe na Secretaria de Educação, quisera eu ter o poder de fazer essa divulgação. Quem faz é o site da transparência da Prefeitura Municipal de Penha. Então, lá está cada investimento, uniforme escolar, o município gastou tanto, material escolar, o município investiu tanto, a escola foi ampliada, o valor é esse. Então, um dos princípios da administração pública é a transparência. Está lá na Lei da Responsabilidade Fiscal também. Então, é a própria Prefeitura Municipal de Penha que divulga, que dá essa transparência para a população. Agora, eu gostaria E também, como é que a gente encaminhava? Eu, enquanto secretária de Educação, nós tínhamos a responsabilidade, na verdade, a contadora encaminhava, junto com a Gairton, nosso contador, toda a prestação de contas para o Conselho. Conselho Municipal de Educação. Eu tenho aqui o Conselho, quando se tratava da merenda escolar, então tinha que dar essa transparência para o Conselho, né? Na verdade, o Conselho apreciava, avaliava, o Conselho aprovava, que sempre houve muita transparência, então nunca participei de uma reunião de Conselho, jamais participei de uma reunião de Conselho. Eu entendo que o Conselho Municipal ele é soberano na sua fiscalização. Eu fazia questão de deixar sempre, que é a minha obrigação que eu fazia. A contadora levava a prestação de contas para os conselhos. Eu jamais participei, para deixar muito transparente também. Então, nós levávamos a prestação de contas para o CACS, que também é um órgão fiscalizador, né, do Fundeb, tudo passa pelo CACS. Também nós levávamos a prestação de contas, a contadora, para o Conselho da Alimentação Escolar. E as demais transparência, a Prefeitura Municipal de Penha tem essa responsabilidade de informar a população. E além dessa prestação de contas, o município ele é obrigado a informar o Tribunal de Contas. Gastos, investimentos. Isso é lei federal, nós sabemos disso. Eu só gostaria de
dizer aos senhores que a maior autoridade nas contas públicas do Estado de Santa Catarina é o Tribunal de Contas. Nós sabemos disso. Tudo passa pelo Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e ele vai recomendar a aprovação ou não das contas. E eu tinha certeza absoluta, senhores parlamentares, se algo que eu sempre dormi em paz, com a minha consciência muito limpa, é que eu tinha certeza da aprovação das contas do exercício do ano de 2022. Aí eu quero ler aqui para os senhores, que é importante. Juraci, vai chegar lá também. Se a senhora deixar, vai chegar o momento. Então, vai chegar o momento. Obrigada. Vamos seguir, por gentileza. Durante o período de 2022 a 2023, houve necessidade de suplementação orçamentária para cobrir gastos excessivos? Em caso afirmativo, poderia fornecer detalhes sobre valores suplementados e para quais finalidades esses recursos foram direcionados? Senhores, gastos excessivos é crime. Nós não tivemos gastos excessivos na Secretaria Municipal de Educação. Se houve alguma ineficiência, não foi na pasta da Secretaria de Educação. Não estourou o orçamento, absolutamente. Agora, como nós tivemos um orçamento acima do previsto, se calculava 140 milhões de arrecadação, deu-se quase 203 milhões. Então, veio para essa casa, aprovado pelos senhores, que dispõe, isso tem em todos os municípios, anualmente acontece, que é a abertura de crédito adicional suplementar de 7 milhões e 900 mil reais. Uma lei aprovada pelos senhores, hoje essa lei se chama 3.307, de 2022. Na época, era bem no início do ano de 2022, que houve essa suplementação, aprovada aqui pelos senhores, na época, o contador H, a contadora Priscila, acho que a contadora Camila estiveram nessa casa explicando sobre essa suplementação. Então, orçamento, né? Investimento, mas gastos excessivos não houve, não. Poderia nos detalhar como o orçamento da educação foi gerido 2022 e 2023, anos nos quais, conforme apontado pela secretária de Administração, durante a sua gestão, a educação excedeu o orçamento em mais de 40%. Quais foram as principais áreas de despesas que contribuíram para esse excesso? Senhores, a gestão foi de 2021 e 2022. Né? 2023, eu não me responsabilizo, porque eu saí da pasta bem no início de fevereiro. Correto? Então, eu gostaria que vocês fizessem aí uma observação. Eu vou falar com vocês, novamente, sobre a aprovação desta casa. Essa casa aprovou, então, aqui não, essa pergunta não confere, sei que vocês estão fiscalizando, mas não teve, em momento algum, Juraci, excedeu... A pergunta foi baseada no depoimento da secretária de Administração. Eu sei, presidente, Vejam bem, eu sei.
Eu sei, presidente, estou por dentro, tá? Por isso que eu preciso aqui deixar isso bem claro. Porque, senhores, se houve alguma ineficiência no controle dos recursos, não foi educação. Educação provou isso. Não houve rombo, não houve estourar contas. Absolutamente, nós temos contadores muito responsáveis. Eu não fazia nada sem consultar os contadores do município de Penha. Eu não levava nada, não solicitava nada sem antes conversar com a contadora Priscila. Então, não teve nenhum rombo. Tanto é presidente dessa comissão que o Ministério Público de Contas, por meio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, disse o seguinte: no que tange a análise da gestão patrimonial e financeira do município, observa-se que o confronto entre o ativo financeiro e o passivo financeiro do exercício encerrado resulta em superávit financeiro, ou seja, sobrou dinheiro. Por sua vez, salienta-se que, em relação ao exercício anterior, ocorreu variação financeira positiva. Quem está dizendo isso é o Ministério Público de Contas, que a gente manda para lá todas as prestações de contas. Olha o que ele diz depois, senhores. Por seu turno, na área da educação, observa-se que foi aplicado em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino para o exercício 2022, percentual da receita com impostos, incluindo transferências, superior ao limite de 25% estipulado no artigo 212 da Constituição Federal. Ou seja, nós investimos 28,41% que foi aprovado por esta casa aqui. Também diz assim, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina diz assim, também, na área da educação, com relação ao Fundeb, observa-se que foi destinado ao pagamento dos profissionais de educação básica em efetivo exercício para o ano de 2022, um percentual dos recursos oriundos do Fundeb superior ao limite mínimo de 70%, que está estipulado no artigo 212-A da Constituição Federal, da Lei 14.113 de 2020, que é o novo Fundeb, que a gente pôde investir todo o Fundeb na folha de pagamento. Aí diz assim, senhor... Só um momento. Desculpa, vou ser obrigado a interpelar a senhora de novo, né, que nós temos tempo, né, e já faltam 5 minutos, vou botar mais uns 15. E assim, eu falei para a senhora que a senhora ia ter oportunidade de falar sobre isso, e a senhora está falando de novo. Então, vou pedir para o relator, e daí a senhora pode continuar. Eu vou pedir ao relator fazer a pergunta número 12 ali, que fala sobre isso daí, para a gente, pelo menos, seguir num ritmo. Tá. Vai falar sobre isso. Fala aí. Então tá, vamos passar. Que ela estava respondendo 12, agora. Porque a Juracia está falando sobre isso, está antecipando. Nós vamos agora fazer esse jogo também para a gente tentar seguir a CPI. Doutor, se ela se ater só às perguntas que estão ali, ela vai ver que as perguntas estão em sequência, o que ela está respondendo é antecipado o que a gente vai perguntar ainda. Mas eu vou fazer aqui a pergunta, doutor, só para... Deixa lá, a Júlia terminar. Tá, agora então vamos lá para a pergunta que ela já estava respondendo, doutor. Considerando a análise do TCE, né, de Santa Catarina, Tribunal de Contas de Santa Catarina, identificou-se a ausência de despesas com os recursos do Fundeb. Identificou a ausência de despesas com os recursos do Fundeb, remanescente do exercício anterior, totalizando 501.863 reais e 25 centavos no primeiro quadrimestre de 2022. Como a secretária de Educação justifica
o não cumprimento do artigo 3º do parágrafo 3º do artigo 25 da Lei Complementar 14.103/2020, que exige a abertura de crédito adicional para tais recursos? Agora é a pergunta. Não procede essa pergunta, senhores, porque o Tribunal de Contas ele aprovou todas as contas da educação e diz assim, por sua vez, no que tange, eu vou ler porque tem tudo a ver com a pergunta. Por sua vez, no que tange aos limites máximos para despesas com pessoal, observa-se que o município gastou do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal no exercício de 2022, percentual inferior ao limite máximo de 60%, estipulado no artigo 169 da Constituição Federal. Também com relação aos limites máximos para despesas com pessoal, observa-se que o município gastou, no total da receita corrente líquida, em despesas com seu pessoal no exercício de 2022, percentual inferior ao limite máximo de 50% estipulado no artigo 20, na Lei Complementar 101 de 2000. O que diz aqui o Tribunal de Contas? No presente caso, portanto, o cumprimento dos limites em questão pode ser sintetizado na seguinte tabela. Educação. No que diz respeito à educação, diz o Ministério Público de Contas, no que diz respeito à educação, cumpriu manutenção e desenvolvimento do ensino. No que diz respeito ao Fundeb, cumpriu pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, está tudo certo. No que diz respeito ao Fundeb, cumpriu a manutenção e desenvolvimento de ensino. Aí o Ministério Público de Contas diz que foi descumprindo um saldo remanescente. O saldo remanescente é algo que sobrou. Não foi contabilizado, porque a conta... Eu não sou contadora, eu não vou aqui falar de contabilidade. Me desculpem, isso quem tem que responder para vocês é a contabilidade do nosso município. Mas foi algo que sobrou. E eu acredito que eles já tinham feito o empenho, porém, talvez faltou pagar aquela parcelinha ali, porque gera de um ano para o outro. Nós finalizamos 2022, isto paga para uma empresa lá para janeiro. Então, essa sobra foi algum pagamento que eles não publicaram quando fizeram depois do final de 2022. Então, não houve nenhuma irregularidade, senhores. Está aqui tudo certinho. Pode continuar. Senhores, não houve nenhuma irregularidade na educação. Se houve algum problema ali de informação, não cabe à Secretaria de Educação. Foi algo lá que a Secretaria de Administração não informou o Tribunal de Contas. Aí eu não posso responder. Gostaríamos de compreender melhor o processo de contratação de ACTs e efetivos. Na Secretaria de Educação, poderia detalhar quem especificamente é responsável por solicitar e quem efetivamente finaliza as contratações de professores dentro da Secretaria de Educação? Pergunta 8, tá? A oitava, a gente voltou para lá, porque a gente adiantou. Gostaríamos de compreender melhor o processo de contratação de professores ACTs e efetivos na Secretaria de Educação. Poderia nos detalhar quem especificamente é responsável por solicitar e quem efetivamente finaliza as contratações de professores dentro da Secretaria de Educação? Isso, presidente, olha só. Na escola tem um quadro funcional. Nesse quadro funcional tem carga horária, período, disciplina ou ano. Então, o que o diretor de uma escola faz? Ele preenche esse quadro funcional e diz para a gente, olha, precisamos de um professor, por exemplo,
20 horas. No período da tarde e na disciplina de língua portuguesa. Esse é um quadro funcional. Precisamos de um professor 40 horas para atender o 5º ano do ensino fundamental. Precisamos de um professor 40 horas para atender a educação infantil no CEILAS Simão Corrêa. Esse quadro funcional, ele vem da escola. A escola encaminha esse quadro funcional para a Secretaria de Educação, que na época as responsáveis em receber era a Lenara e a Edna, profissionais de excelência. Então, a escola mandava para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação mandava esse quadro funcional para a Controladoria Interna. O controle interno analisava. Quem tinha que fiscalizar era o controle interno lá na escola. Se realmente a escola precisava, de fato, daquele professor, daquela carga horária, daquela disciplina. Porque nós mandávamos, assim que funciona, não é porque eu queria. Nós não temos autonomia dentro da Secretaria de Educação. Então, o quadro funcional sai da escola, o diretor da escola manda para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação manda para a Controladoria Interna. Quando a Controladoria Interna, que é o papel dela de fiscalizar, não, está tudo ok, está precisando mesmo. Então, a Controladoria Interna manda para a Secretaria de Administração, a Secretaria de Administração dá o parecer favorável, está precisando de professor, está precisando da carga horária, está precisando da disciplina. Então, a Secretaria de Educação, quando dá o aval, ela manda para o Recursos Humanos, o RH, que fica dentro da Secretaria de Administração e que chama este profissional pelo processo seletivo. Olha só como nós não temos autonomia, senhores. Verifiquem isso. Eu não sei se eu respondi. Ótimo. Está ótimo. Como era conduzida a contratação e remanejamento de professores especificamente para a colônia de férias? Existem diretrizes específicas serem seguidas nesse processo? Sim, senhores. A colônia de férias... Senhores, a colônia de férias nós regulamentamos na minha gestão da educação, para não haver politicagem na hora de atender essa criança na colônia de férias. Nós criamos o edital, senhores. Este edital, antes de ser criado, nós elaboramos um projeto, levamos ao Ministério Público, na época, o promotor recebeu a mim e a coordenadora da educação infantil, a Nayara. Nós dissemos assim para o promotor: colônia de férias é preciso, é necessário, é urgente para o pai e a mãe trabalhadores. Porque a pesquisa diz que essa criança que está o dia inteiro e todo o tempo na escola, ela precisa estar em casa nas férias com os pais, porque a criança adoece no futuro. Colônia de férias só para o pai e a mãe que não podem ficar com a criança. Então, o promotor disse para nós: pode criar critérios, Juraci. E se eu for, de alguma forma, processada, manda aqui para mim. Tem que criar critério, porque a pesquisa diz que a criança tem que estar com os pais. Nós criamos critérios, fizemos o projeto, viemos nesta casa, senhores, do povo, aqui, apresentamos para vocês como é que funcionaria o edital para garantir a vaga dessa criança na colônia de férias. Então, na nossa gestão, a gente deu transparência, dando a oportunidade para a criança e a mãe trabalhadora poder trabalhar sossegada. Como é que foi feito esse edital? Edital, o pai precisava morar na Penha, a mãe precisava mostrar para nós, por meio de declaração registrada em cartório, que trabalhava, que não tinha tempo hábil de ficar com seus filhos, que não tinha um adulto para ficar com ele em casa. Então, ele
se inscrevia, o pai inscrevia ou a mãe, a criança na colônia de férias. Que eram, 2022 foi do dia 5 ao dia 31 de janeiro, colônia de férias. Era para, mesmo assim, nós íamos fiscalizar, porque muita gente, eu descobri, que vinha de fora para a colônia de férias. Então, a gente fiscalizou. Tiramos as pessoas que vinham de fora para estudar aqui. Deixávamos bem claro, teu município é responsabilidade. Né? Teu município se responsabiliza pelo teu filho. Nós nos responsabilizamos pelos filhos da nossa gente, da nossa penha. Então, a gente moralizou. Criou um edital e não teve problema com os pais. Eles entenderam e as pessoas ficam felizes quando a gente dá essa transparência. Essa foi a pergunta só? Sim. Alguma coisa, Célia? Eu vou dar um recessozinho de 5 minutinhos só, para ir no banheiro, quem quiser ir. E daí eu vou reiterar para tentar ser mais sucinto possível. Tem a oportunidade de vocês dar uma olhada nas perguntas agora, na saída, né? E a gente, uns 5 minutinhos. E depois eu vou até onde a gente conversar agora, tá?
Agora a pergunta número 10. Ainda sobre a colônia de férias, conforme mencionado no ofício 35 de 2023 da Secretaria de Administração, que indicou uma proporção quase de um professor por aluno matriculado, qual foi a justificativa apresentada pela educação na época para essa relação? Há algum relatório ou estudo que fundamentou a decisão de manter um número tão elevado de profissionais por aluno? Onde é que está? A número 10. Aqui. A colônia de férias, né, a gente, no ano de 2022, fez 2 editais. Fizemos no início do ano e depois em julho, para, de fato, atender as crianças de 0 a 3 anos, das 7 da manhã às 19 horas, com levantamento de dados muito corretamente para atender os pais trabalhadores que não tinham condições de pegar seus filhos antes das 19 horas. A colônia de férias de 2022 para 2023, estou falando ali a colônia de férias do dia 5 a 31 de janeiro, nós não contratamos, não fizemos novos contratos, não houve novos contratos, não houve. Busquem lá, vasculhem tudo que tem que vasculhar. Não houve novos contratos para a colônia de férias. O que aconteceu? Nós solicitamos, a solicitação foi, solicitamos 30 profissionais para atender, acho que eram no edital, não sei se eram 180 crianças, ou 200 e poucas crianças, não lembro, mas tinha que ter 30 profissionais para atender a colônia de férias. O que a Secretaria da Administração, aí vocês terão que chamar o secretário da Administração, no passado, ele vai ter que explicar. Porque eles disseram o seguinte, chamem os profissionais que têm seus contratos prorrogados. E nós não tínhamos mais profissionais nos anos iniciais ou na educação infantil para atender a colônia de férias. Eles disseram, tem que chamar os profissionais que têm seus contratos prorrogados. Porque daí foi interesse público essa decisão. Os professores que já estavam na ativa foram chamados para trabalhar na colônia de férias. E o que aconteceu? Então, nós fizemos a lista dos profissionais que tinham seus contratos prorrogados para trabalhar na colônia de férias. Daqui a pouco, veio a ordem dizendo o seguinte, tem que chamar todos os professores cujos contratos foram prorrogados. Não entendemos? Como assim? Todos, sem exceção. Porque esses profissionais que tiveram seus contratos prorrogados, eles não tinham direito a férias. Aí nós questionamos o jurídico. Não, não pode. Se tem contrato prorrogado, se não tem direito a férias, ele está à disposição do município. Se é chamado, tem que ir para a colônia de férias. Mas não tem aluno suficiente. Na lista, eu não lembro exatamente o número, mas acho que eram 200 alunos, 200 e pouco. Não importa. Se tem que chamar 30 professores cujos contratos foram prorrogados, estão ativos, tem que chamar todos, porque nenhum tem direito a férias. Eu pedi que os profissionais... Eu pedi, não. Solicitei para ler na área Edna. Busquem um sindicato. Vamos conversar com o sindicato. Esses profissionais estão na sala o ano inteiro. Profissionais que estão cansados, profissionais que têm suas famílias, profissionais que merecem descanso como nós. O sindicato, o presidente Chico, disse, infelizmente, contrato prorrogado, quando o município chama, tem que atender, porque não tem férias. Foi uma decisão da Secretaria de Administração, uma decisão de interesse público. Deixa eu só dar um exemplo para vocês investigarem isso aqui.
que para mim eu gostaria que vocês colocassem a limpo, por favor, porque eu estou colocando junto com a equipe de advogados. Mas eu preciso que essa casa faça isso por meio da CPI. Por exemplo, presidente, os contratos estavam ativos e prorrogados e foi por interesse público. Não sou eu que realizo contratação. Esses profissionais foram convocados para a colônia de férias. Eu vou dar 3 exemplos para vocês. Registra-se aqui contratos das servidoras. Janine Pinheiro, pedagogia, colônia de férias, ficou responsável, professora, pelo Centro de Educação Infantil, professor Décio José Custódio, na Santa Lídia. O contrato vigente dela é do número 443 de 2022, de junho de 2022 até julho de 2023. A Camila Quintino exercia a função de monitora na educação infantil. O contrato vigente da Camila Quintino era número 338 de 2022. Foi prorrogado de 11 de abril de 2022 a 10 de abril de 2023. Sandro Ricardo da Silva tinha o contrato vigente 6 de julho de 2022 a 5 de julho de 2023. Número do contrato, 477 de 2022. Senhores, vocês imaginam o trabalho que a Secretaria de Administração me deu? Que eu tive que chamar mais de 53, era 23 de dezembro de 2022, nós estávamos trabalhando na Secretaria de Educação, explicando para esses profissionais que estavam o ano inteiro em sala de aula, que eles tinham que vir em janeiro trabalhar com a colônia de férias, porque os contratos tinham sido prorrogados, eles não tinham direito a férias, que fosse buscar os direitos deles, eu mandei mesmo. Porque profissional tem direito a descanso. É um ser humano, merece, presta serviço de qualidade. Não teve conversa com a Secretaria de Administração, não teve conversa com o RH, não teve conversa com o procurador jurídico, presidente. Eles mandaram todos os contratos prorrogados ficar à disposição na colônia de férias. É óbvio. É óbvio. Só para contribuir. A senhora falou ali do sindicato, né? Foi consultado o sindicato. Foi, pode chamar o Chico. O que o sindicato falou? O presidente Com Francisco... relação a isso. Eu cito o presidente Francisco porque eu liguei para ele durante o ano, a gente conversou muito sobre isso. Vou ter que citar, presidente, me desculpe, eu disse para ele, sabe? Claro. Então, a gente chamou o presidente Francisco, do Sindicato dos Trabalhadores, ele disse o seguinte, a lei é bem clara, Juraci, porque a gente não tem esse hábito de chamar os professores cujos contratos prorrogados, chegam em férias de janeiro, todo mundo pega férias, pega também, né? Está ali à disposição. Ele disse, Juraci, nós não temos o que fazer. Quando o contrato de um servidor é prorrogado, como 11 de abril de 2022 a 10 de abril de 2023, ele não tem direito a férias. O que o município chamar, seja para ficar sentadinho ali para atender o pessoal no IPTU, ele tem que estar à disposição. Então, nós não temos o que fazer. Assim, ele foi orientando todos os professores. Os professores que se sentiram lesados, eles pediram a conta. Porque eles não aguentaram esse tipo de pressão. Então, para nós, presidente, a nossa equipe trabalhou até dia 22 de dezembro para olhar no olho daquele servidor cujo contrato prorrogado, explicar, falar a verdade. Nós não tínhamos o que fazer. Porque não foi uma determinação da secretária de Educação, não tem esse poder. Foi da Secretaria de Administração, foi autorizado pelo controle interno, foi pelo procurador jurídico, dizendo que tem que ser professores com contrato prorrogado, se tem alguns contratos vigentes aqui para vocês. Então, não houve novos contratos, não houve gasto na contratação de professor. Ok. Continuando, então, legalmente, o município está certo, é isso? O município está certo. Porque o poder público entendeu, foi interesse do poder público. O prefeito disse, secretário de administração da época, vamos chamar todo mundo, contrato prorrogado, não dá para chamar 30, porque todos estão no contrato prorrogado, vamos chamar todos que fiquem à disposição na colônia de férias.
Foi isso que aconteceu. E os servidores, independente das suas áreas, eles fizeram um lindo trabalho. Tem registro nas redes sociais, né? Alguns se demitiram porque ficaram chateados, mas é um ato legal, é um ato moral e é um ato constitucional. Não tem direito a férias, pode trabalhar no colônia de férias, mas não teve contrato, não teve novo contrato. Não existiu novo contrato. Ok, mais uma questão. Na época que a senhora esteve aqui, que usou a tribuna, inclusive foi esse vereador que convocou a senhora, Sim. porque eu senti que não queria que a senhora viesse aqui, naquele Obrigada, momento, presidente. e fiz o meu papel de vereador, Sim. que é saber, né, ouvir todos Sim. os lados. E na época, aí a senhora me perdoa se eu não vou saber as palavras corretas, mas eu sei, tem vídeo até, mas se a gente botar isso não vai demorar muito. A senhora falou que a senhora foi alertada, e até a senhora falou, na época em tribuna, se eu estou errado, que era uma espécie de arapuca para a senhora, que alertaram a senhora, Foi. olha, isso aí é para te prejudicar. Foi mesmo, se as palavras não foram a que a senhora usou, mas nesse sentido, a senhora confirma isso? Eu confirmo, senhor presidente, até porque a educação, historicamente, nunca fez tanto em tão pouco tempo, 2 anos. O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas está confirmando, afirmando, e os senhores aprovaram nesta casa, que está tudo certo na educação no exercício 2022. Foi criado, sim, uma narrativa negativa para destruir a minha biografia, para destruir a minha moral e para destruir, sim, a minha vida profissional. Foi perseguição política, tentaram me jogar contra a cidade. Foi isso que aconteceu, senhor presidente. Obrigado. Vou fazer uma pergunta. Vou no mesma linha do vereador Ferrão, que na época a senhora estava em tribuna, a senhora falou que havia, senhores, cuidado, mais ou menos isso, né? Há várias irregularidades no município. Vocês têm que fiscalizar. A senhora lembra que a senhora falou isso? A senhora fala isso das irregularidades dentro da administração e isso cabe à educação também, não? Senhores vereadores, nosso papel, eu fui 8 anos vereadora desta casa e fui presidente da Câmara de Vereadores no ano de 2017. Nosso maior papel é a fiscalização. Na educação 2021 e 2022, eu sentia a falta dos senhores na fiscalização, porque eu, como gestora, eu também fiscalizava. Eu ia para a obra fiscalizar, eu fazia questão de fiscalizar o trabalho da educação, porque é o papel nosso primordial, trazer a transparência e a fiscalização. Foi nesse sentido. Se vocês compararem o nosso investimento, investimos muito em pouco tempo, e com 28,41% de investimento na educação. Então, está tudo certo. E foi uma arapuca, sim. O seu vídeo rolou na cidade, o pessoal me mostrou, que o senhor também entendeu. Provavelmente seria uma arapuca. E foi mesmo, subestimando a sua capacidade, subestimando a capacidade dos parlamentares. Foi subestimado, porque o que está aqui não comprova. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o Ministério Público de Contas, vocês aprovaram, está tudo certo. Então, queriam criar uma narrativa para nos escandalizar na cidade. Eu vejo o cenário hoje dessa forma, subestimando a capacidade dos senhores como fiscalizadores e subestimando a minha capacidade como gestora. É esse resumo que eu entendi de tudo isso, senhor presidente. Ok, deu. Mas assim, eu quero até reiterar o que o vereador Maurício falou. Eu não sei se a senhora entendeu, porque assim, a senhora esteve aqui na tribuna e a senhora falou com muita ênfase com relação a Finisa, iluminação pública, enfim, a senhora falou, fiscalizem o dinheiro. A senhora, enquanto ex-secretária de Educação e atual vice-prefeita dessa administração pública, a senhora faz parte dessa administração pública, inclusive a senhora reiteradas vezes falou que a senhora
é do governo, faz parte, foi eleita junto com o prefeito. Mas naquele momento, a senhora quis falar alguma coisa para nós, nos alertar de alguma coisa especificamente, Juraci? Senhor presidente, essa questão não está aqui. Eu fui chamada nessa CPI para simplesmente responder aquilo que vocês elencaram. No papel, no que diz respeito ao papel dos parlamentares, prioridade é a fiscalização, é obrigação de vocês. Só um minutinho que parou a gravação, porque está chovendo e a internet oscilou. Eu só pedi para a internet... Mas faz tempo que parou? Não, agora. Tá. Aí ele vai retomar ali. Agora, aquela fala do contrato ali tem que estar, hein, gente? Contrato vigente. Isso é